Trump ordena que o Lula tire o cavalinho dele da chuva e que ele escolha ou o exílio ou a prisão. Não tem uma terceira opção. O desfile que ele patrocinou no Rio de Janeiro como uma campanha eleitoral antecipada, tentando rebaixar e humilhar o opositor Bolsonaro e também os seus principais nichos eleitorais, foi simplesmente um escárnio, uma forma de fuga, uma forma covarde de tentar não honrar a sua derrota e humilhação na urna nesse ano. Essa é a estratégia. E uma estratégia tão covarde, por quê? Porque ele está obrigando os seus ex-aliados, os indivíduos que pavimentaram e mantiveram ele no poder até esse exato momento, ele está condenando essa galera a ser odiada por todos os eleitores fiéis dele, que é mais ou menos uns 20 a 30% da população. É isso que ele está fazendo. Porque o que ele está querendo é que ele seja perseguido politicamente, que ele seja impedido de ter o nome na urna, exatamente igual ao Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro foi processado por uma baleia, enquanto ele foi processado por quem? Pela nação brasileira, por ter participado de mensalão, lava-jato, agora vem o filho dele no INSS, tem o Banco Master, que tem envolvimento com não sei quem da Bahia, que não tem envolvimento com não sei quem da Bahia, e do nada sumiu 60, 50 bilhões. É diferente. Enquanto o Bolsonaro está preso por golpe e utilização de velhinhas com Bíblia para conseguir derrubar a nação brasileira. Ou seja, existe uma certa diferença no grau de perseguição. Mas é isso, e é muito maldoso porque ele está colocando o TSE e o STF, que já está com uma reputação bosta na direita, para também ser odiado pela esquerda. Essa jogada dele vai acelerar muito o processo de impeachment e limpeza do judiciário brasileiro. Pode anotar isso. Só que, quando ele faz essa jogada, o Trump olha e fala assim, meu amigo, não... Você não vai sair como perseguido. Ou você vai sair como ladrão, como preso ou exilado. Se você quiser dar um moonwalker e sair de aviãozinho para uma China, para uma Rússia da vida, eu deixo você tocar o barco. Mas você vai ter que perder na urna ou você vai sair antes. Não tem uma terceira opção. A terceira opção não será permitida. E é esse o cenário que a gente encontra nesse exato momento. E a opinião do efeito eleitoral desse desfile é consensual na esquerda e na direita. O efeito eleitoral não é positivo. Por quê, Floriano? Porque esse foi um desfile para a base que já é fiel. E o Lula, sim, ele começou como analfabeto na política, mas hoje ele sabe ler pesquisa. Ele sabe que ele precisa focar em um público porque ele ganhar as eleições. Não adianta ele ficar falando para os petistas votarem nele, esses votos ele já tem. Só que você só ganha uma eleição com mais de 50% dos votos. Não adianta tentar ganhar a eleição com 30, 40%, você não ganha. Tem que ter 50 mais 1. Ou seja, ele sabe que o desfile foi pro petista, ele sabe que foi pro público fiel, tanto que ele humilhou a galera que ele deveria conquistar. Ele humilhou os evangélicos. Mas, Fernando, você acha que ele sabe que ele precisa dos votos evangélicos? Claro que sabe! O Lula e a Janja estavam frequentando a igreja evangélica até pouco tempo, tem uns vídeos dele. A Janja, segundo o que ela fala, acho que ela frequenta um bando, um negócio assim, e estava na igreja evangélica. Ou seja, ele está humilhando os evangélicos, e ao mesmo tempo que pede voto dos caras? Estranho, não é mesmo? Só faz sentido fazer isso se você desistiu da eleição. Mas será que vão permitir você desistir da eleição? E aquele cenário, o Lula não vem. Mas pelo que parece, querem obrigar ele a vir, porque aí você faz o expurgo público. E aí fica uma humilhação nacional, para nunca mais um petista conseguir sonhar em pisar novamente na presidência do Brasil. É essa visão que eu gostaria que vocês percebessem, e agora eu vou pavimentar toda essa minha conclusão com fatos, vídeos e dados. E vou falar mais, não adianta chorar, porque vai ser punido, vai ser condenado. As provas que se tem, a evolução e a manifestação da Polícia Federal está imparável. É só você olhar. É simplesmente apenas você olhar e observar o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Polícia Federal parando de obedecer ordens ilegais do STF, STF ficando completamente louco, o Moraes começando a investigação para saber quem foi investigado, para saber se quebraram sigilo não sei de quem que mandou quebrar sigilo, quais foram os documentos vazados, saber se ele precisa fugir do país ou não. É isso que está acontecendo nesse exato momento.
O caldo entornou, meus amigos. Não é o mesmo Brasil que a gente viu tempos atrás. O Trump reorganizou a ordem mundial e, de tabela, reorganizou a ordem brasileira. Agora vamos começar com o pé direito. Quero te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e saiba que você curtir e se inscrever no canal ajuda muito o YouTube a distribuir esse vídeo para outros brasileiros. Quanto mais brasileiro com informação, menos voto o Lula, o PT e a esquerda vai ter. E você me ajuda a erradicar essa classe lamentável do país. Perfeito? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. E hoje teremos live depois das 9 horas, às 9 horas para ser mais exato, às 9 horas teremos live hoje. Então conto com você lá, a meta foi batida ontem, a meta de hoje já está começando a ser batida, já recebi alguns pics, ou seja, daqui a pouco a gente até bate a meta de amanhã e já garantimos até a próxima live, perfeito? Então vamos começar com o pé direito. Quero mostrar esse vídeo aqui, só para vocês entenderem a vibe. O Lula foi aconselhado a não descer. E ele foi lá e fez o quê? O presidente Lula tá na Marquês de Sapucaí acompanhando o desfile da Acadêmicos de Niterói. Ele quis deixar bem claro que era uma campanha eleitoral. Ele desceu com o Eduardo Paes, teve a logozinho do PT, teve referências extremamente explícitas, tá? A estrelinha do PT. A fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi extremamente político, extremamente político. Aí colocou essa galera que seria a galera do Bolsonaro, como se fosse, o pessoal do Dito, essa galera, sabe? E aí colocou também os conservadores dentro de latas de conserva, tipo de ervilha e tudo mais, tentando humilhar e rebaixar. Não faz sentido tal manifestação para o indivíduo que quer ganhar como presidente da República. Você, para ganhar como presidente da República, precisa de 50% mais um. E boa parte da população é evangélica. Como que eles vão observar isso? Como que eles vão analisar isso? Acho que eles vão ficar felizes? Vou votar agora. Não esquece. E também colocou o TSE em uma situação extremamente delicada. Bolsonaro não pode usar lives no Alvorada para promover a própria campanha Decide Ministro do TSE. Enquanto isso, olha o Lula fazendo uma mega campanha na maior festa brasileira, que é o Carnaval. E aí ele encurrala os próprios aliados para depor ele. Mas, Floriano, por que ele está encurralando? Se ele quer depor, os caras vão depor ele, ou seja, torná-lo inelegível e tudo bem, todo mundo continua amigo. Só que no momento que ele vai ser tornado inelegível pelo TSE, o que ele vai falar? Sou perseguido e não sei o quê. E a base dele, os 20% fiéis, os 20% animais que existem no Brasil que votam nele, vai ficar odiando o TSE. Aí você junta os 20% animais dele com toda a direita que já odeia. Esses caras vão ser impeachmentados, esses caras vão ser linchados na rua. Conseguiu compreender? Que essa jogada encurrala completamente os ex-aliados. Por que isso? Porque agora não são mais aliados. Ele tá jogando os caras pra Berlinda, não são mais aliados. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações. Pelo menos 10 iniciativas contestando o desfile. Isso aqui foi a Globo. Enquanto o desfile tava rolando, é isso aqui que tava passando na Globo, ó. Ou repasse de recursos públicos para acadêmicos de Niterói. Esses questionamentos seguiram vários caminhos. Foram representações no Ministério Público e no Tribunal de Contas da União e ações na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral. Cada ação trouxe pedidos específicos, mas de um modo geral argumentaram que o enredo pode configurar propaganda eleitoral antecipada do presidente Lula, que já anunciou a pré-candidatura à reeleição. A lei das eleições proíbe propaganda de candidatos antes do dia 16 de agosto. As ações ressaltaram que trechos da letra do samba-enredo e do próprio desfile da Acadêmicos de Niterói podem ser interpretados como propaganda eleitoral. A Globo está pavimentando a argumentação do TSE para tornar Lula inelegível ou aplicar uma grande multa. Esse é um dos caminhos. Vou mostrar quais são os dois caminhos possíveis da estratégia do Lula. Tem um e o segundo. Dos dois caminhos, ele tende a não se eleger em 26. Continuando. Especialmente a citação do número do partido e o uso de um jingle de campanha como parte do refrão. As ações também buscaram impedir o repasse de recursos para acadêmicos de Niterói ou obrigar a escola a devolver o que já recebeu. O incentivo mais contestado foi o da Embratur, que é um órgão federal e repassou R$1 milhão para cada escola. Algumas ações também buscaram impedir a presença do presidente Lula na Marquês de Sapucaí durante os desfiles. Uma outra foi específica para pedir a proibição de críticas da escola ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o TCU também foi acionado para apurar o uso indevido da máquina pública na organização do desfile. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral foi a instância mais alta até agora a analisar esse caso.
analisando e julgando as representações dos partidos Novo e Missão. Nesse julgamento, na última quinta-feira, por 7 votos a 0, o TSE negou a liminar que pedia a proibição do desfile. A relatora, a ministra Estela Aranha, disse que interferir no carnaval, naquele momento, poderia representar uma censura prévia. Mas o processo... Cara, os caras são muito vagabundos, né? Os caras são, pô, complicado. Porque censura prévia, censuraram previamente o Brasil Paralelo, coisa pra caramba do Bolsonaro. Quando é o Lula, não. Mas vai piorar. Eu acho que eles estão sendo encurralados para tornar o Lula inelegível ou aplicar uma multa brutal. O processo continua. E em seus votos, os ministros alertaram que essa primeira decisão não representa um salvo-conduto. Eles afirmaram que condutas da escola ou de políticos na passarela podem sim configurar violação da lei eleitoral e acarretar punições previstas em lei. A própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, disse até mesmo que há um risco muito concreto de que venha a ser cometido algum ilícito eleitoral e que, nesse caso, o tribunal vai atuar. Deixou pré-avisado que vai atuar. A pegada é, vai ser uma atuação incisiva ou uma atuação passando pano? Depois desse alerta do TSE, o PT fez recomendações à escola, aos foliões e a integrantes do partido para evitarem conteúdos e comportamentos no desfile que possam configurar propaganda eleitoral. O governo federal negou que haja propaganda eleitoral antecipada. Afirmou que não há qualquer decisão que impeça a realização dos desfiles, que as escolas recebem apoios recorrentes da Embratur, do governo do estado e da prefeitura do Rio. O governo federal também afirmou que não participou da escolha do enredo e fez recomendações às autoridades para que evitem qualquer manifestação que caracterize propaganda eleitoral antecipada. A Acadêmicos de Niterói não respondeu nossos contatos. Saiu uma notícia também que a Globo perdeu audiência durante o desfile. Durante o desfile do Lula, o que a Globo fez? Colocou esse cara pra ficar falando sobre os processos que o Lula tava recebendo. Isso aqui levou uns 2-3 minutos. Ou seja, eles ficaram enrolando, mostraram muito pouco o desfile. E essa foi uma das grandes críticas, tá? Sobre a posição da Globo. Só que isso é estranho. A gente pode calcular que a Globo tava protegendo o Lula ou eles estavam querendo ajudar para não ficar uma coisa tão escrachada. Aí veio o Sérgio Moro e fez um comentário muito concreto. Olha o que o Sérgio Moro falou. Faltou o carro da Odebrecht, ironiza Moro após o desfile sobre o Lula. E a grande realidade é que durante o desfile tinha alguns foliões vaiando e tinha alguns foliões fantasiados do INSS. Um cara com aquela coisa na cabeça fingindo que era careca com um saco de dinheiro escrito INSS. Ou seja, também tivemos grandes críticas e teve um vídeo que era uma vaia generalizada. Eu não sei se esse vídeo é verdadeiro, eu vi muita pouca repercussão dele, então não sei se o áudio tá certo, se adulteraram, se é IA. Eu vou mostrar pra vocês, vocês tiram suas próprias conclusões. Se alguém souber se é verdade ou é mentira, me conta, porque eu não tenho interesse de compartilhar nada falso. Agora, enquanto o Lula tá fazendo esse sambarilove pra fugir da raia, a Arapuca, a armadilha, a grande jogada de mestre do Bolsonaro está sendo articulada. Com a proximidade das eleições de 2026, lideranças bolsonaristas já fazem cálculos na ponta do lápis para tentar atingir um dos principais objetivos da direita no pleito: conquistar maioria no Senado. Pelas contas do PL, a maioria deve ser obtida com a eleição de 33 novos senadores em outubro. Esse grupo prevê a sigla. A sigla se juntará aos 16 senadores bolsonaristas que têm mandato até 2030 e devem continuar na casa. Segundo a liderança do PL, o partido Jair Bolsonaro seria possível conquistar duas vagas no Senado. Conquistar as duas vagas no Senado que estão na disputa em 2026 nas seguintes unidades federais: Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem grande probabilidade realmente. Haveria ainda vitória total em estado como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia e Tocantins. A expectativa é obter ainda um senador em Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Sergipe. As lideranças do PL explicam que a tabela deverá ser atualizada mais duas vezes. A primeira seria em abril, após a janela para a troca partidária. Já a segunda após a convenção, que baterão os martelos sobre as candidaturas.
viaturas. Ou seja, meus amigos, a Arapuca está montada. Enquanto o Lula está fazendo um somebody love para tentar fugir da raia, o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita está articulando o maior golpe contra a calvície no Brasil. Se é que você me entende. Receita rastreia quebra de sigilo de ministros do STF e 100 familiares por ordem de Moraes. Ele está querendo saber quem quebrou o sigilo, de quem foi quebrado, o que foi descoberto para perseguir as pessoas que quebraram ou sair de somebody love. Porque imagina que ele descobre que quebraram um sigilo que mostra coisas complicadas. E ele descobre que quem quebrou esse sigilo foram agentes da Polícia Federal. E aí ele vê e descobre que esse agente de Polícia Federal tá ligado com governos estrangeiros. Ele foge ou fica pra raia? O que ele vai fazer? Imagina um Senado tomado por direita, querendo separar ele do seu cargo, tirar a toga do Moraes. Será que ele fica pra brigar ou ele foge? Mas isso aqui mostra a preocupação, ele quer caçar. Agora eu te pergunto, como que ele vai caçar sem apoio da Polícia Federal? Pergunta boa essa, né? Como que ele vai caçar sem apoio da Polícia Federal? Agora eu vou trazer um comentário para você entender quão sujo é o Brasil, quão sujo é a política brasileira e quão impregnado a corrupção tá no país. Presta atenção nessa história aqui. Curiosidade extra, né? Parceria com a Itaipava, cerveja Itaipava. Olha isso, o Odebrecht. Itaipava sonegava impostos. Colocaram um desvio na tubulação dos dutos de cerveja que iam para as engarrafadoras antes da medição do fisco, que ele mediu o volume de cerveja e com base nisso ele tributava. Eles começaram a desviar e vender cerveja sem recolher imposto, sem nota. E isso gerava uma montanha de dinheiro vivo, dinheiro frio, que eles não podiam depositar em banco, porque senão ia chamar a pessoa da Receita Federal. Eles queriam transformar esse dinheiro em dólar, só que isso é uma função. A Odebrecht, por outro lado, tinha muito dinheiro em dólar, né, porque ela já operava em vários offshores, em paraísos fiscais, e precisava de dinheiro vivo no Brasil para pagar as propinas. Reais. Porque alguns políticos queriam só em reais, não queria conta no exterior. Aí juntou tudo. Itaipava passou a entregar de carro forte semanalmente num pavilhão no Rio de Janeiro, dinheiro para o Odebrecht, que entregava para os políticos. E eu vou dizer uma coisa que ele não disse. Carro forte, entregava em um pavilhão milhões e milhões de reais e recebia em dólar em offshore, beleza? Como que isso no Rio não era assaltado, não tomavam? Provavelmente tinha envolvimento, segurança do crime organizado. Como assim, Fer? Me explica. Pega e sai com dinheiro com frequência. Cria um padrão de pagamento de milhões de reais no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que você queira, tá? Barra, qualquer lugar. E me fala em quanto tempo você não vai ser golpeado. Te falo isso porque eu conheci um cara que ele fazia transporte de medicamento. Medicamento é um negócio que é muito pouco volume e muito dinheiro. Pensa uma caixa de remédio que custa 300 reais, 200 reais, tem vários desses. Se você pensa que você enche 3, 4 caixas disso, quanto você vai ter ali? 60, 200, 300, 400 mil reais e um volume muito pequeno. Você não vai ter um caminhão para ter 300 mil reais, você vai ter uma mala de um carro. Perfeito? E o que ele fazia? Ele fazia transporte. E ele falou, cara, eu preciso ficar comprando e trocando carro. Ele comprava e ficava trocando carro, alugando carro, trocando carro a cada 2, 3 meses. Porque se ele ficasse muito tempo com um carro só, a galera manjava e roubava ele. Então ele tinha que fazer um operacional gigante, além que em alguns momentos ele tinha que fazer amizades, se é que você me entende, em algumas regiões. Só que ele falava que as amizades começavam a não fechar mais o negócio, porque o cara começava cobrando 200, 300 reais, depois ia para 400, 500, 1.000, 2, 3, 4, 5, 7, 8 mil, e daqui a pouco ele não tinha mais lucro. Ele falou, amigo, não tem como. Aí ele precisava ficar trocando carro e também trocando motorista. Era realmente isso. Então como que esses caras faziam esse transporte de milhões e milhões sem tomar um golpe? Ah, Floriano, mas eles poderiam ir com muita segurança. Amigos, o Morro do Alemão tem 2.000 homens armados. Agora que foi de arrasta, foi 200, ou seja, 10%. Os caras podem colocar 50 carros para roubar 2, 3 milhões, se for o caso. Consegue compreender? Ainda tem envolvimento, se olhar na lupa, de crime organizado nisso aqui. Seguindo. E a Odebrecht depositava em contas offshore na conta da família Faria, que é a dona da Itaipava. É, meus amigos, o Brasil não é para amadores, não é para amadores. Agora,
vamos olhar mais esse ponto aqui, que sempre vem uma coisa boa, sempre vem uma nova provocação, e a gente não pode deixar isso passar e nem morrer na cabeça das pessoas por causa do carnaval. Presta atenção. Temos um ministro milionário que até agora não explicou como conseguiu ficar rico dessa maneira, porque com salário bom do STF, muito bom, você não fica milionário, né? Como que ele tem esses empreendimentos todos? Ele vem de sentença? Porque quem disse isso foi o Cabral. Sou eu que tô falando. Ele disse isso. O amigo de um amigo do meu pai, literalmente não tem vergonha na cara. E sabe o que não tem vergonha na cara? Esse desgoverno. O Lula dá mamata para todos os amigos dele. Felipe Neto também teve um bando de imposto anulado lá das empresas dele que ele não precisa pagar. Vai você, por um erro, sonegar R$800 de... Amigos, mais propaganda eleitoral pro Lula aí, ó. Olha a propaganda eleitoral pra ele aí. Entendeu porque ele não quer ir pra vias de fato? E, amigos, o que ele colocou na avenida é óbvio o programa eleitoral. Que essa estrelinha de qual partido? É do PL? É do PMDB? É do PSD? Não precisa nem falar, né? Ó, fazendo L. Então é claro, é óbvio que isso aqui é do PT. Mais claro que isso, só dois disso. Ou seja, argumento pra derrubar a eleição, dar uma punição braba, tem demais. Até esquerdista, isso aqui é o UOL, até esquerdista tá falando, olha só. Eu acho que foi uma ideia infeliz. Isso aqui é antes não só do desfile. Por ser o atual presidente, mas principalmente por ser um ano eleitoral em que o candidato à reeleição é o presidente. Então isso acho que foi uma ideia infeliz. Eu entendo que a história do Lula é uma história de uma personalidade brasileira, ele faz parte da história brasileira, então faz sentido uma escola fazer um desfile em sua homenagem ou contando a sua história, enfim. Mas fazer isso no ano eleitoral, em meio a uma polarização que a gente vive, é bem arriscado. Eu acho que chega a ser quase impróprio, né? Não deveria ser recomendado. Mas a decisão foi essa, ok. Tem aí uma série de cuidados para a participação de autoridades, isso é necessário, mas o imponderável sempre é possível. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, de repente, durante o desfile, acontece algum acidente, acontece algum erro ali. Tá especulando, só que esse ponto, que esse cara, ele tende à esquerda, e você viu o que ele falou? Isso aqui foi antes. O evento foi muito pior do que você imaginava. Citou o número da campanha, citou o 13. Teve aquela fantasia do PT, literalmente. Teve expressões diretas criticando os conservadores. Amigos, não são 100% dos conservadores que votam no Bolsonaro. Tem conservador votando no Lula. Isso só afasta a galera que ele deveria conquistar. Ou seja, ele reforça a base dele dos 20%, 30% dele e ignora todo o resto e bate no resto com chicote. Eu acho que quem apanha não vota no homem. Agora presta atenção nisso aqui, que é o ex-marqueteiro do Lula, o homem que recebeu $10 milhões do Maduro. Apareceu para criticar a participação de Lula e da primeira-dama Janja, foi o cara que foi um dos principais marqueteiros do Partido dos Trabalhadores. Estou falando de João Santana. Ele fez essa crítica direta, publicou um vídeo nas suas redes sociais dizendo o seguinte, ó, esse tiro vai sair pela culatra. Vamos ver um trechinho do que ele falou. Recorrendo à teoria... Eu não vou colocar esse vídeo, eu vou colocar o vídeo na íntegra, porque aqui ele corta. E eu acho que esse vídeo é muito bom pra gente ver na íntegra, tá? Então, é o mesmo vídeo que vai passar ali, só que aqui vai estar completo e lá estaria cortado, tá? Presta atenção. A Associação Recreativa Unidos da Comunicação Política vai estar de olho no Sambódromo esse ano. Não para prever a escola campeã, mas para ver o desfecho do desfile da Acadêmicos de Niterói, com um enredo que homenageia Lula e que pode ter Janja como destaque. Não sou Nostradamus nem Rasputin, mas recorrendo à teoria dos jogos, me parece que se produzirá um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. Explico. A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. Até Getúlio Vargas sabia disso. Quem encontrou o melhor ponto de equilíbrio nessa quase elotrocução foi o carnaval baiano. Por isso mesmo, você não vê política em cima do trio, nem primeira-dama como destaque de bloco. As poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhadas Brasil afora.
Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo e em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Imagine mesmo que ganho adicional pode ter esse desfile no Nordeste, disperso em seus próprios carnavais. Antes de tudo, Carnaval se presta mais para a demolição do que para a construção de imagem de político. Acidez crítica, liberação e irreverência são seus principais temperos. A celebração carnavalesca legítima é do erotismo e, em um ou outro momento, a do orgulho cívico da glorificação étnica. O destino dos grandes espetáculos é o da catarse coletiva, seja ela de glorificação ou de rebeldia. Só viram culto individual quando controlados a mão de ferro por autocratas. Do contrário, o tiro sai pela culatra. Imagine o que aconteceria se, em lugar do genial Bad Bunny, se colocasse no estádio de Santa Clara o puxa-saco Kid Rock e artistas country trampistas. No caso da Escola de Niterói, pode-se dizer como atenuante que foi iniciativa espontânea, mas deixou de ser quando o presidente e a primeira-dama se aproximaram perigosamente do evento. E parece que a decisão final sobre a provável participação de Janja se deu mais por uma análise da assessoria jurídica do governo do que por uma decisão dos núcleos de estratégia e comunicação. Olha só, não bastassem outros excessos, a judicialização da política chega agora ao terreno minado da politização do carnaval. Momo. Meus amigos, vocês estão conseguindo compreender que o próprio marqueteiro falou que esse tiro pela culatra. Ele não tinha visto isso aqui ainda não. Escola homenageou o Lula, teve evangélicos em lata de conserva. O Lula estava frequentando a igreja evangélica para tentar converter evangélico. Você acha realmente que ele ia permitir isso se ele tivesse interesse em ter a fotinha dele na urna? Acho difícil. Eu vou dar uma adiantada e vou mostrar essas coisas aqui que eu não vou mostrar agora na live, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas olha só, desfile em homenagem ao Lula pode configurar propaganda eleitoral, diz André Mendonça. Se ele não cair agora, ele vai cair pela mão do André Mendonça. TRF2 nega pedido de ex-assessora de Flávio para proibir desfile em homenagem ao Lula. Isso aqui seria censura prévia e eu concordo que não deve ter. E agora tem a maior jogada, que é isso aqui, olha só. O que denunciamos ao TSE está se confirmando ao vivo. Assim que o Lula registrar sua candidatura, o Partido Novo ajuizará uma ação de investigação na Justiça Eleitoral, requerendo a cassação do registro da sua inelegibilidade. A lei deve ser para todos. Ou seja, o Lula está cavando a inelegibilidade. Eu já falei isso antes para vocês e vou reforçar. Isso aqui é estratégia. Isso aqui ele quer, tá? Ele quer. O Marcília vem e fala, não foi apenas propaganda eleitoral antecipada, foi a mais descarada que já vi, digna de ilustrar manuais de direito eleitoral como exemplo de ilícito. Houve ainda abuso de poder econômico, uso da máquina pública, pois a propaganda foi financiada com dinheiro público. Uma assínter. Ou seja, meus amigos, ele dobrou a aposta. E teve esse vídeo que eu gostaria muito de saber se é verdade, tá? Que é ele sendo vaiado. Meus amigos, teve de tudo. A pergunta é, isso aqui é verdade? Eu não vi repercussão disso. Eu só vi esse vídeo que tá com 234 mil curtidas, mas eu não vi repercussão. Se alguém souber se esse vídeo aqui é verdade, por favor, me informe. E agora tem dois caminhos. Eu ia mostrar esse vídeo inteiro pra vocês, que a conclusão dele é, o Bolsonaro, quando ele fez uma passeada, uma motociata que foi colocada como propaganda antecipada, ele recebeu uma multa de apenas 5 mil reais. Ou seja, tem duas apostas. O Lula acha que vai ser uma multa ínfima, 100 mil reais. De graça, valeu a pena. Ou ele vai se tornar inelegível realmente. Eu acho que o caminho é a inegibilidade, isso que ele tá cavando. Por quê? Porque ele atacou quem ele deveria tentar conquistar. Isso não faz sentido em campanha eleitoral. Não faz sentido. Mas pode ser também devaneios de uma pessoa que já não tá com as suas organizações mentais tão adequadas. Olha a conclusão do Rony Gabriel, que é exatamente o que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Até gostaria de saber quem lembra que eu falei isso muito antes. Eu falei, o Lula está cavando a sua inegibilidade. Presta atenção. O Lula pode ficar inelegível, ele acaba de cuspir na cara do STF, exatamente. E tudo isso pode fazer parte de uma estratégia dele. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, é pra seguir mesmo, tá? Que eu vou te contar tudo. Bom, nesse momento tá acontecendo um desfile na Sapucaí, com transmissão nacional,
pago com dinheiro público, onde está sendo homenageado Luiz Inácio Lula da Silva nessa escola de samba Acadêmicos da Niterói. Como se não bastasse, Janja vai desfilar enquanto Lula, que já invadiu a pista no desfile da Acadêmicos da Niterói, está acompanhando o desfile na Sapucaí com ministros e presidentes de estatais. Ministros e presidentes de estatais. E no detalhe que durante o desfile o material de Lula foi distribuído no carnaval em São Paulo. A gente já sabe que a lei eleitoral proíbe propaganda antes do dia 16 de agosto, principalmente com financiamento de dinheiro público. Esse caso é pior, porque o jingle é citado numa parte da música, além do número 13 que é citado o tempo todo. Bom, isso aí eu acho que já ficou claro para vocês, só que tem um porém. Esse aqui foi um motivo que tornou Bolsonaro inelegível. Aqui em outro ângulo, uma das maiores manifestações da história que aconteceu em Brasília em 7 de setembro de 2022. O detalhe é que o TSE condenou, o Bolsonaro pelos atos de 7 de setembro, só que foram dois momentos, o momento do desfile cívico, pago com dinheiro público e assim por diante, e depois Bolsonaro saiu do desfile cívico e foi para a manifestação que aconteceu em outro local. Sem dinheiro público, as pessoas foram porque quiseram. Ele ainda saiu dali e foi para São Paulo naquele mesmo dia, que foi quando ele enfrentou Alexandre de Moraes e, o inferno começou. Presta atenção no voto, por exemplo, da Carmen Lúcia nessa época. Bom, ela fala aqui sobre a confusão deliberada da função de presidente da República e de interesses particulares dos candidatos na chapa para presidente e vice-presidente. Aqui embaixo ela fala que o eleitorado foi convocado utilizando para isso o aparato público. Eu, ministro, missão dada. Usando a mesma régua, o Lula tem que ser punido. Só que o histórico de punição não é tão grande, não é tão incisivo. Então ele pode ter essa fuga. Só que ele extrapolou todas as linhas. Então o que a gente pode constatar e imaginar é que pode sim, e provável dele se tornar inelegível ou levar um golpe muito forte, perder tempo de televisão, ser bloqueado de alguma coisa, que aí vai ter um dano muito grande em uma eleição que já é complicada. Lembrando, Globo tá contra ele, essa eleição vai ser uma eleição diferente, vai ser uma eleição extremamente diferente e tem muito mais coisa para sair do INSS e tudo mais. Tudo indica que o Trump não vai aceitar ele sair pelas portas dos fundos, vai querer fazer ele ser expurgado, exterminado dentro da eleição, no voto. Essa é a grande teoria. Qual que é a sua opinião? Qual que vai ser o caminho no seu ponto de vista? E antes de terminar, lembre, hoje vai ter live nas 9 horas e também, se você quiser economizar, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu compartilho as melhores promoções do Brasil. Por exemplo, essa Airfryer de R$300 por R$195, mais de 40% de desconto. Temos esse massageador de R$44 por R$30, R$29, muito barato. Temos meias de R$84 por R$25, R$4,3 por par, da Wilson, 6 meias originais. Também temos cafezinho da Elite, cafezinho de novela, de R$78 por R$39, essa chaleira top. Ou seja, se você quer economizar, a gente está acompanhando sempre os maiores varejistas do Brasil. Eles precisam girar estoque, a economia está uma grande bosta, pouca gente que tem dinheiro, a maior parte do Brasil estão endividados. Se você tem dinheiro e precisa comprar alguma coisa, compre com 50%, 70% de desconto lá no grupo. É só clicar ler esse QR Code, ou o link na descrição, ou fixado no primeiro comentário. Eu te espero lá. Um abraço!